iguais? Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que depois de tantos anos, sendo parte do problema, nenhum de nós consegue mais ser parte da solução? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Pessoal, esse vídeo ele é bem curtinho, mas ele já faz uma breve introdução do nosso tema de hoje. Vou deixar vocês agora com a Isabela, que é a nossa líder de diversidade aqui no Rio, e qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar. Boa noite a todos. Mais uma vez, parabéns por vocês estarem aqui hoje, né? Como o chefe falou, quinta noite e vocês estão aqui. A sala está maravilhosamente cheia de gente de todo o Brasil se capacitando e permitindo essa troca nossa aqui. Então, bem-vindos e parabéns a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Estão vendo a apresentação? Sim. Bom, Sim. Hoje a gente vai falar sobre a insígnia He4She, né? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouco sobre igualdade de gênero e o movimento escoteiro, né? Como é que isso veio parar dentro do movimento escoteiro, qual a necessidade, qual o embasamento, qual o posicionamento do movimento escoteiro em relação a isso. O que é o He4She, né? Antes da gente falar da insígnia, a gente precisa entender o que é o He4She, e depois a gente vai falar passo a passo sobre a insígnia. Qual o planejamento, como aplicar, como receber o distintivo, como pedir o distintivo, o que fazer em relação às atividades, o que não fazer, o que a gente precisa evitar também, sugestões de atividades, exemplos, e no final a gente tem um kit aí com todo esse material para vocês, não só com atividades, mas com os documentos necessários, com links úteis para vocês usarem também em relação a isso, tá? Então, fiquem com a gente. Eu sou a Isabela, né? Mas podem me chamar de Isa, ou chefe Isa, como os jovens falam. Eu estou há 22 anos no movimento escoteiro, sendo 11 como escotista, atuei também, né, como dirigente. Hoje eu estou como chefe escoteira do ramo escoteiro, que é o meu ramo de paixão. E eu fui convidada, né, para liderar aí essa pasta de diversidades aqui na região Rio. Diversidades, para mim, faz parte da minha história, tanto profissional quanto pessoal, né? Eu adoro falar sobre igualdade de gênero, igualdade racial, principalmente. A minha formação ela é mais voltada para a área de recursos humanos, e eu tenho tese, tenho pesquisas também voltada para a discriminação e o preconceito no universo corporativo, e na fotografia também, que eu trabalho com fotografia, venho fazendo projetos também para essa área. Eu tenho um projeto hoje em andamento para enaltecer, né, e ressignificar a beleza negra. Então, esse é um pouquinho sobre mim. E para a gente colocar um pouquinho, né, da igualdade dentro do movimento escoteiro, como o Marcelo falou, a gente faz parte do Mundo Melhor. O Mundo Melhor tem algumas pastas, inclusive a de diversidades. Como diversidade é um tema muito amplo, a diversidade e inclusão ela é dividida. Então, a gente tem uma pasta de inclusão e acessibilidade, que a gente teve, inclusive, um encontro semana passada, né, para falar sobre esse tema, e a pasta de diversidades. Dentro da diversidade, a gente tem igualdade de gênero. E aí, dentro da igualdade de gênero, a gente tem o He4She, que é uma iniciativa para a gente trabalhar a igualdade de gênero. A gente tem alguns documentos que embasam esse tema, né, dentro do movimento escoteiro, tanto no Brasil quanto no movimento escoteiro a nível mundial. Um deles é a Política Interamericana de Diversidade e Inclusão. Essa política ela fala, né, que é essencial que o movimento escoteiro reconheça a diversidade e se baseie nas diferentes contribuições de cada pessoa para criar um mundo melhor. É um documento que vai estar disponível para vocês também no final. Toda vez que aparecer esse likezinho rosa aí no canto da tela, é porque tem documento disponível para vocês no final, tá? Então, eu sei que às vezes a galera fica, vai estar disponível para vocês. Tem a diversidade e inclusão no escotismo, que é um documento de posicionamento da WOSM, né, da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, que também fala que diversidade e inclusão é uma das prioridades estratégicas da WOSM, né? Então, não é algo para a gente dar de vez em quando, é algo para a gente colocar na nossa estrutura mesmo do movimento escoteiro.
E a gente tem o Diretrizes para a Diversidade e Inclusão no Escotismo, que é um documento muito completo também, recomendo que vocês vejam. Ele é um documento grande, mas assim, uma leitura muito boa, é um material de apoio ótimo, não só para escotistas, mas para dirigentes também. Ele vai trazer formas de você identificar problemas de diversidade e inclusão no grupo de vocês, propostas, soluções, maneiras de trazer os pais e a comunidade para essa discussão também. Então, é um material excelente. E a gente tem o próprio programa educativo, né? Um dos princípios do nosso programa educativo estabelece que nossa oferta educativa tem que ser para todas as pessoas. A gente tem que se adaptar, a gente tem que ser flexível para dar uma educação, né? Uma socioeducação para jovens com deficiência, para jovens em situação de risco, para jovens de todas as comunidades, de todas as culturas, todas as classes, todas as identidades de gênero, orientações sexuais, etnias, religiões, áreas geográficas ou de qualquer outra natureza. Então, todas as diversidades são bem-vindas no nosso programa educativo. E aí, então, vamos falar de He4She. O He4She ele foi lançado em 2014, né, com um discurso da Emma Watson, que é uma atriz, que é uma das embaixadoras da ONU, e desde então ele ganhou o mundo, né, ele tem ganhado pessoas, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo, inclusive muitos famosos também estão aderindo, e isso é bom porque é uma chamada que, enfim, ela é fantástica, então vale a pena mesmo a gente fazer parte, a gente conhecer e mergulhar também nesse universo. Não é à toa que em 2019 o movimento escoteiro também aderiu ao He4She, né? Ele assinou uma declaração de apoio ao movimento e agora ele é uma associação signatária ao movimento He4She. O He4She ele é um convite para que homens e meninos e pessoas de todos os gêneros se demonstrem solidários e solidárias às mulheres e meninas, para assim formar uma frente única e visível, unida em direção à igualdade de gênero. Então, esse é o objetivo da He4She. A gente tem um videozinho aqui que ele explica bastante o que é o He4She. Ele é uma compilação de um documentário que tem 58 minutos, que eu recomendo também para vocês. A gente vai deixar esse link também disponível para vocês verem. E assim que terminar, a gente volta a falar e a gente entra falando da insígnia. Ele vai dar uma visão bem legal, porque o He4She não é só sobre empoderamento feminino, é sobre ressignificar os homens também. Então, por isso que é importante colocá-los nessa conversa, nessa discussão também. Então, vamos assistir. Ser homem, para mim, é uma invenção. Se ela é uma invenção histórica, cultural, ela pode ser reinventada. É importante a gente entender que o machismo ele é estrutural, ele está em toda a sociedade. Assim como mulheres aprendem em qual estereótipo elas devem seguir, os homens também aprendem. E o que é ser homem está cheio de cargas, está cheio de regras. Regras de comportamento pessoal, regras de relacionamento com as mulheres, regras de atitude social. Essas coisas, com o passar do tempo, te definem. Para você ser homem, você precisa estar em postos de poder e exercer violência. Mas não existe absolutamente nada que justifique isso. As relações entre homens e mulheres ainda estão desequilibradas na sociedade. Das 500 maiores empresas em receita do mundo, menos de 5% possuem CEOs mulheres. Uma em cada 3 mulheres sofre algum tipo de violência doméstica ao longo da sua vida. As mulheres ainda realizam 6 vezes mais os afazeres domésticos do que os homens. As mulheres são prejudicadas de várias formas apenas por serem mulheres. Muitos homens ignoram essas questões. Muitos de nós ignoramos essas questões. De 50 anos para cá, os meninos estão sendo criados praticamente da mesma forma. Não pode chorar, não pode ser sensível, não pode ser mulherzinha, não pode ter nenhuma característica que remeta a algo de feminino, porque isso é muito ruim. E a gente sabe muito bem o que é a brincadeira de menina e de menina, né? Essa divisão de papéis. Você está já ensinando para elas como é que vai ser a sua vida adulta. De mulheres vão cuidar e homens vão ser violentos, viver no espaço público. Umas coisas que eu passava e eu identificava que tinha alguma coisa errada e eu não sabia dizer o que era, e era porque eu era mulher. Porque, por ser mulher exclusivamente, tem que ser criado de um modo diferenciado, sobretudo quando é toledor da liberdade individual, né? O machismo é uma ideia do que é ser homem que, na verdade, sacrifica um monte de características humanas e que acaba fazendo com que ele perca o interesse genuíno pelo que ele está vivendo. É uma grande cegueira, em última instância, uma
machismo é uma grande cegueira. Esse é um problema de todos, é tempo dos homens participarem desse diálogo. É dever do homem sustentar a família, segundo 62% dos próprios homens e 51% das mulheres. Os homens estão mais expostos à violência criminal, a mortes no trânsito e abuso de drogas. Os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres no Brasil. E a gente só vai garantir a maior igualdade de gênero quando a gente conseguir olhar para essa construção social da diferença com todas as questões que ela traz para a mulher, mas também para o homem. Se os homens são parte do problema, eles precisam ser considerados como parte da solução desses problemas. De como é que a gente pode gerar oportunidades para homens e mulheres se desenvolverem, independente do fato de serem homens ou mulheres, de serem pessoas. Precisamos falar com os homens? Esse é o nome do documentário. A gente vai deixar o link também disponível para vocês, tá? Tanto desse quanto do completo. Tem 2 frases que eu achei bem legal aqui. Se os homens são parte do problema, eles precisam ser considerados como parte da solução deste problema. E o machismo é uma ideia do que é ser homem que, na verdade, sacrifica um monte de características humanas e que acaba fazendo com que ele, o homem, perca o interesse genuíno pelo que ele está vivendo. É uma grande cegueira. Em última instância, o machismo é uma grande cegueira. E aí ele explica também um pouquinho do feminismo, né? Deixa eu só arrumar minha tela aqui. O machismo não é o contrário do feminismo. O feminismo não defende a superioridade das mulheres. O seu objetivo primordial é desconstruir o machismo que afeta homens e mulheres e conquistar o acesso a direitos e oportunidades iguais para todos os gêneros. E ela fala de estereótipo também lá no vídeo, né? O estereótipo é um padrão estabelecido pelo senso comum. Ele vai direcionar, ele vai dar uma base para a gente na sociedade em aspectos físicos, em aspectos intelectual, emocional, social e afetivo. Ou seja, ele está em tudo, né? E quando a gente fala de aspecto físico, já abrange muita coisa. Quando a gente fala de emocional, já abrange muita coisa. Quando a gente fala de estereótipo, a gente fala sobre quem pode chorar, quem pode mostrar os seus sentimentos. A gente fala sobre se cuidar, né? Dados levantados pelo Laboratório Santa Luzia e pela Lâmina Medicina Diagnóstica mostra que eles, os homens, fazem 24% menos exame do que as mulheres. A questão de se cuidar em relação à estética também, como eu me vejo, como eu me enxergo no mundo, como os outros me veem, ou como eu vejo os outros também, como é a minha relação, como é a minha ação com os outros. Tudo isso está ligado também um pouco ao estereótipo, né? A gente vai construindo isso desde cedo. Como o mundo espera que seja a minha reação e como ele reage à minha reação, né? Como é que um homem é visto quando ele tem uma crise histérica? Ele pode ter uma crise histérica sem ser condenado? Então, tudo isso também faz parte do estereótipo, né? E que referências a gente está dando para essas crianças desde cedo, né? Como ela fala no vídeo. O homem ele já vai indo para um caminho diferente e a menina para um caminho diferente, com referência desde os primeiros brinquedos, né? Desde as primeiras brincadeiras. Não só brincadeiras que vai agir também na profissão deles, mas em relação à violência, em relação a ter um aspecto mais de heroísmo ou mais caseiro, né? De atividades mais domésticas. Um estudo realizado pela Universidade de Washington mostra que as crianças, e crianças pequenas, né, antes do 2º ano do ensino fundamental, ou seja, antes da primeira antiga série, mostra que para as crianças, matemática é coisa de meninos. Então, como que a gente está criando essa referência para eles, né? Quais são as ações e que forma eu me acho capaz de agir em relação ao outro, com violência, com agressão. A violência contra a mulher cresceu durante a pandemia, isso também é um dado. Como eu me comporto na sociedade, né? A gente ouve falar, menina fecha a perna, então, por oposição, o homem pode ficar com a perna mais aberta. Isso aqui é legal, que é uma campanha lá de Madrid, né? Para que os homens comecem a fechar a perna no metrô. Então, a gente já começa a ter um novo olhar também sobre isso, que vem sendo construído ao longo dos anos, né? O lugar da mulher no mercado de trabalho também, que é muito menos oportunidade que ela tem.
E como é que a gente ressignifica tudo isso, né? Essa relação dos gêneros? Então, essa é a proposta do Rifoshi, trazer o homem para esse diálogo também. Como promover uma mudança na estrutura social quando metade da sociedade não está inserida na ação? Então, a gente sabe que isso também é um dado, isso também a Emma Watson falou no discurso dela na ONU, né? A gente, quando fala de igualdade de gênero, a gente sempre teve rodas de conversas com a maioria mulher. Então, assim, a gente via essa necessidade de trazer um homem para perto, para falar sobre isso também, porque a gente não consegue mudar essa estrutura social que é muito machista, né? Que o machismo é estrutural na sociedade. Como é que a gente consegue mudar isso se os homens não estão ali com a gente? Não tem coisa que não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, a gente trouxe isso para dentro do movimento escoteiro em forma de insígnia, para estimular os jovens, para estimular a chefia a levar isso para os jovens diretamente, né? E a insígnia, ela tem 3 etapas diferentes. Etapa 1, 2 e 3, sendo que, como qualquer outra insígnia, qualquer outra conquista no movimento escoteiro, ela é progressiva. Então, o lobinho vai tirar só a etapa número 1, o escoteiro vai tirar a etapa número 1 e 2, ramo sênior, etapa 1, 2 e 3 e ramo pioneiro também. A etapa 1 é a etapa sobre saber o porquê agir. É uma etapa que vai trazer a conscientização para a criança sobre esse assunto. Né? O pré-requisito é que o jovem ou a jovem participe de pelo menos 2 dinâmicas que abordem o assunto de igualdade de gênero, mostrando-se ativo na discussão, quando houver, e mantendo uma atitude de respeito. E aqui, gente, é importante a gente reforçar que é participar. Quando a gente só ouve, a nossa absorção é muito menor do que quando a gente vivencia, quando a gente participa. Então, é chamar mesmo os jovens para participar ativamente dessas 2 dinâmicas, né? E a chefia avaliar quem realmente participou, quem está ali engajado, porque a gente está falando de receber uma insígnia. Então, tem que haver a participação ali do jovem. Então, primeira etapa, saber agir. Nessa primeira etapa, a gente tem algumas sugestões de atividade no kit de ação Eles por Elas, que a gente vai disponibilizar para vocês também. A gente tem fichas de atividades elaboradas pelas equipes de diversidade. Por que equipes de diversidade? Porque a gente tem a do Rio, a gente tem a nacional e a gente tem as das outras regiões também. Tem muita ficha de atividade voltada para a igualdade de gênero. As atividades poderão ser aplicadas por qualquer pessoa, pela chefia, por jovens também, ou por profissionais do movimento, de fora do movimento escoteiro também. Aí a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é fazer o compromisso. Essa etapa é para o ramo escoteiro, sênior e pioneiro. Esse compromisso é muito rápido a gente fazer. A gente entrando no site do Rifoshi, ele já direciona você logo para fazer esse compromisso. É um clique assim que dura 30 segundos. Mas é bacana a gente falar para os jovens que não é só dar um clique para ele cumprir aquela etapa. É um comprometimento que ele está assumindo. Assim como a promessa, né? Não é algo para a gente ganhar um distintivo, não é o dia que a gente vai receber o lenço. O compromisso também é você assumir e você se mostrar engajado naquilo. Então, façam desse momento de fazer um compromisso um momento especial, peçam para eles tirarem foto, né, com a hashtag Rifoshi, Eles por Elas, pede para eles postarem nas redes sociais, marcar a chefia, vamos fazer um movimento, né, para que ele realmente veja que ele está assumindo um compromisso, e a partir daquele momento, ele precisa se engajar, ele precisa pensar nas suas atitudes, precisa mudar a sua postura, que ele está assumindo aquele compromisso. Então, aqui estão alguns exemplos, né, de como quando a gente assume compromisso, a gente divulga isso para mostrar para o jovem e para atrair outros jovens também para fazer. E a gente tem a etapa número 3, planejar o seu próximo passo. Essas etapas já são só para o ramo sênior e ramo pioneiro. Depois que eles já conheceram a igualdade de gênero, já perceberam as vantagens, né, os benefícios que isso vai trazer para homens e mulheres na sociedade, depois que eles já assumiram um compromisso, eles vão para o próximo passo, né? A etapa 3 é uma chamada para ação. Organizar e executar pelo menos um plano de ação a respeito da igualdade de gênero, publicando na internet um pequeno relato da ação com as hashtags Eles por Elas e Rifoshi. A gente também tem sugestões no kit de ação Eles por Elas, pode ser uma campanha de conscientização, pode ser um workshop, pode ser um vídeo que defenda a igualdade de gênero. Não sei se vocês perceberam, mas
Essa insígnia está muito boa da gente tirar agora no home office, né? Agora no online. Dá para fazer presencial, dá para fazer dinâmicas incríveis no presencial, mas dá para a gente trabalhar muito esse tema também durante o online. Então, fica um convite aí para vocês. Recapitulando as etapas, a gente tem etapa 1, 2 e 3, sendo que o Ramo Lobinho faz só a primeira, que é saber por que agir. Então, ele vai participar das dinâmicas. Etapa número 2, Ramo Escoteiro Sênior e Pioneiro, que é assumir o compromisso. E etapa número 3, que é só para o ramo sênior e pioneiro, que é planejar o seu próximo passo, é partir para a ação. E aí, terminadas as etapas, né, você vai colocar essa atividade no pacto administrativo como atividade externa. Atividade externa, mas fique em casa, né, como diz o pacto. Coloca o nome da atividade, o nome é livre, o nome que vocês criaram. O tipo é importante vocês colocarem, né? Isso que vai definir a atividade no pacto. O tipo dela você coloca insígnia, he for she, e adiciona os demais dados, data, coloca as fotos. Se for o caso, né, do último passo, que é para o ramo sênior e ramo pioneiro, coloca também o relatório do projeto que eles criaram, né, da ação que eles criaram, e confirmar a atividade. Depois de um tempo, se não é imediato, tá, gente? Depois de colocar os dados da atividade ser avaliada e aprovada, vai aparecer lá no pacto esse símbolozinho do distintivo, né? Que é onde a gente faz a compra do distintivo. E aí isso demora 2 dias no máximo. Vai estar liberado para vocês para fazer a compra, né? Então é só clicar ali no símbolozinho do distintivo, novo lote, escolher o tipo de entrega, pagar o boleto, e aí vocês vão receber o distintivo do he for she. Vamos falar um pouquinho da prática dessas atividades, né? Porque o passo a passo já está aí, mas como que a gente pode praticar, né? Colocar em prática essas atividades do he for she. No programa educativo, a gente tem vários itens que fala sobre tratar da igualdade de gênero, né? Eu coloquei um de cada aqui, mas tem muitos. No ramo Lobinho, pesquisar sobre as realizações de 3 homens e de 3 mulheres que foram importantes para a humanidade. No ramo escoteiro, auxiliar a sua patrulha, tropa ou grupo a ter um número equilibrado de meninos e meninas. No ramo sênior, é uma sugestão para eles colocarem no compromisso sênior, respeito às diferentes condições sociais, raças, credos, convicções políticas, gênero e opção sexual. O compromisso sênior ele é livre e individual, né? Mas a partir do momento que a gente passa isso para o jovem, que o jovem tem conscientização, vai ser bacana também sugerir que ele coloque isso no compromisso dele. E no ramo pioneiro, a partir de fatos divulgados na mídia, debater com seu clã ou com sua equipe sobre a postura que se deve adotar para eliminar as formas de discriminação e manifestações de preconceitos, seja por questões de opção de sexo, diferença de gênero, racismo, condição social, aparência física e etc. Mas tem várias outras, né? O nosso programa educativo, ele estimula muito que a gente perceba as mudanças físicas que ocorrem no nosso corpo, perceba as mudanças, as diferenças físicas entre homens e mulheres, busque sempre ter esse equilíbrio, né, de meninos e meninas no movimento escoteiro, e veja, né, quem são os homens que já lutaram por direitos iguais, e mulheres também. Tem itens também sobre direitos humanos, então tem muito item voltado para a gente trabalhar isso. Eu trouxe aqui um exemplo de atividade, né, que fala sobre igualdade de gênero. Essa eu peguei na Educação Escoteira de 2019, né, no documento da Educação Escoteira. Então, gente, hoje o movimento escoteiro, além dessas fichas de atividade, ele tem colocado sugestões para trabalhar esse tema em vários tipos de atividade, né? Então, eu tenho uma atividade de multicom aqui, vou ver se tem alguma coisa de igualdade de gênero. Procura lá, porque está tendo muita sugestão desse tema para a gente trabalhar. Esse daqui é a atividade do Mário e da Maria. Eu vou ler com vocês para depois a gente conversar sobre. A gente divide 2 grupos, cada grupo recebe uma imagem aleatória de um homem e uma mulher, chamados Mário e Maria. A tarefa da equipe é construir uma história de vida deles, tempo de 15 minutos, contendo itens como nascimento, infância, vida escolar, profissão, desenvolvimento até a fase adulta, sonhos, velhice, família. Após o tempo de elaboração, as equipes se juntam em roda.
uma bola será objeto de fala. O primeiro começa a falar segurando a bola. O aplicador passa a palavra para a próxima equipe, onde o primeiro também fala segurando a bola. Bola recebida da equipe oposta. Assim, alternam-se as falas, pode-se ler a narrativa construída. O aplicador pode também fazer perguntas, cujas respostas serão dadas pela pessoa que está com o objeto de fala. Após o término da exposição, o aplicador faz conjuntamente com os participantes uma análise das trajetórias construídas, buscando a presença ou não de estereótipos de gênero presentes na narrativa. Presença de filhos, tipo de emprego, habilidades desenvolvidas, etc. Aqui o material sugerido, né? Folhas de flipchart, caneta hidrográfica, imagem de um homem adulto, que vai ser o Mário, e imagem de uma mulher adulta, que vai ser a Maria. Esse material foi inspirado no Cool Kit, Jogos para Não Violência e Igualdade de Gênero, que também está disponível para vocês. É um material sensacional e com muita ideia de atividade também. Sobre esse jogo, né, a gente pode também fazer algumas variações, a gente pode colocar ele no online também, é um jogo muito bacana da gente adaptar. Sobre essa imagem aleatória também que a gente coloca, se vocês quiserem ir além da igualdade de gênero e tratar, por exemplo, de igualdade racial, vocês podem colocar um grupo com uma imagem de uma mulher e um homem negros e um grupo de uma mulher e um homem brancos, para ver se vai ter muita diferença também, mas vai depender muito do contexto, do que você quer passar para os jovens. E aí tem algumas dicas em relação à atividade. Contexto, não revele a dinâmica, evite sugestionar, descreva a atividade. Quando a gente vai fazer uma atividade de igualdade de gênero, os jovens são muito espertos, né? Os jovens, antes da gente dar o jogo, eles já estão de olho em como vai ser o jogo, o que a gente vai passar. Então, é interessante que a gente não estrague, né, a dinâmica do jogo. Então, por exemplo, ali no Mário e da Maria, se eu desse esse jogo para vocês hoje na nossa oficina, né, mesmo que fosse no início, talvez as respostas não fossem tão iguais como se eu desse aleatoriamente num dia em sede. Por quê? Porque vocês já vieram para cá sabendo que a gente ia tratar a igualdade de gênero. Então, se a gente fala isso para os jovens antes do jogo, isso pode sugestionar o caminho dele na hora de dar as respostas. Né? A gente vai dar um jogo sobre igualdade de gênero. Então, opa, ele já fica alerta para isso e talvez isso já modifique as perguntas e as respostas que ele vai dar. Então, procurem fazer o jogo passando as regras, descrevendo como é que vai ser, mas evitando dar essas sugestões. Então, por exemplo, nesse jogo que a gente passou aqui, do Mário e da Maria, se eu falo para eles, quem vai dizer se eles são casados ou se eles são irmãos são vocês. Então, se eu falo isso, por mais que eu esteja querendo ser neutra, eu já dei 2 opções para eles. Então, isso já é uma sugestão também, sendo que eles podem pensar nisso sozinhos. Então, tudo que eles puderem pensar sozinhos, deixem eles pensarem. Isso ajuda muito na aplicação e no resultado dessa dinâmica. Sobre progressão e constância. As atividades têm que ser progressivas, né? Então, adaptadas para cada sessão, para cada ramo que a gente trabalha, e tem que ser constante, gente. Igualdade de gênero, como a gente já viu lá, é uma das estratégias, é um dos princípios do escotismo, não só no Brasil, mas fora. Então, a gente precisa trabalhar isso constantemente, não é só uma atividade para dar na semana do Dia da Mulher. Tá? Então, a gente precisa falar de igualdade sempre. E não é só na dinâmica. Às vezes, como a gente conversa com um jovem no tempo livre, no acampamento, às vezes, como a gente deixa um menino se abrir quando ele está precisando compartilhar uma questão emocional. Então, procurem colocar isso no dia a dia de vocês lá. Valorize cada etapa e celebre as pequenas conquistas. Então, é como a gente já falou lá atrás, ele começou a fazer a dinâmica, poxa, parabéns pelo resultado, parabéns por vocês terem feito essa atividade, que eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês, fez o compromisso, valorize esse compromisso deles, né, para que não seja realmente só um clique lá para ganhar o distintivo logo, para que ele realmente entenda que ele assumiu aquele compromisso. Então, valorize essas etapas. Os jovens, assim como a gente, eles gostam muito de contar casos, né, então quando a gente fala de igualdade de gênero, eles podem vir com algum caso, alguma situação que eles passaram e como eles reagiram. Então, valorize esses relatos deles também. Planejamento. E aí vem o que a gente precisa evitar, o que a gente precisa se atentar. A gente vai dar uma atividade para diferentes religiões,
diferentes crenças e diferentes ideais, diferentes partidos políticos, né? Tanto não do jovem em si, mas tanto da família do jovem quanto da chefia que está ali. As experiências e as vivências são diferentes, então toda a nossa construção é diferente, né? A minha para o outro chefe, para o outro jovem, para o outro jovem. Então, a gente precisa levar muito isso em consideração quando a gente for aplicar esse tipo de atividade. A construção daquele jovem é diferente. Existe um jovem que ele tem uma família que é considerada família tradicional. Existe um jovem que ele vem de uma família que não é considerada tradicional. Existe um jovem que tem uma posição política muito forte na família dele, que é totalmente contrária ao do outro jovem, ou até a sua. Então, a gente precisa respeitar isso quando a gente for dar essas atividades. A gente não está aqui, a igualdade de gênero, assim como a igualdade racial e todas as outras, não é uma questão política. Embora isso às vezes se confunda, né? Mas a gente precisa deixar claro que a gente está tratando igualdade de gênero para todos, independente de qual é a sua construção, de qual é a construção da sua família. E, por último, conheça os seus jovens. Gente, é importantíssimo a gente saber qual é a realidade da nossa tropa, da nossa alcateia, do nosso clã, antes da gente dar atividade. Isso vai fazer com que a gente procure dar a atividade mais certa para aqueles jovens que a gente tem. E, consequentemente, isso é um ciclo. Quanto mais eu conheço o meu jovem, mais eu consigo ser assertivo, né? Dar uma atividade mais certa para aquele jovem. E quanto mais eu dou a atividade certa, mais eu conheço o meu jovem. Então, é um ciclo positivo que a gente gera aí. Conheça também os pais, né? Conheça também a família do seu jovem. Isso vai fazer diferença na hora de você aplicar a atividade. Principalmente no online, né? Que a gente está passando atividade, e muitas vezes os pais estão ali ouvindo. Então, é importante que eles não vejam aquilo como algo negativo, mas algo que até desperte eles para querer fazer parte também. Atividades, a gente tem sugestões nas fichas de atividades que tratam de igualdade de gênero. A gente tem as sugestões de atividades em outros documentos também, né? Como eu falei, a gente tem na educação escoteira, a gente tem naquele documento extenso que a gente recebeu em 2020 e agora em 2021 também, que é um pacotão de atividades de tudo que a gente tem durante o ano, também está disponível para vocês. E a gente tem o kit de ação Rifochi também, que tem sugestões de atividades. Fora do movimento escoteiro, a gente também tem muita sugestão de atividades de igualdade de gênero. A própria ONU, além do Rifochi, ela tem outras iniciativas que tratam igualdade de gênero, como, por exemplo, o UNASSI, que é pelo fim da violência contra as mulheres. A gente tem uma campanha deles também, que é o Valente Não é Violento, que ele trata também da violência, não só... A gente pode tratar a igualdade de gênero também, mas a gente pode tratar a violência... na escola também, eles têm muito banner para levar isso para dentro das escolas também, então a gente pode trazer também para o movimento escoteiro. A própria ONU Mulheres, que tem muito material sobre igualdade de gênero. O Plan International Brasil, que é um movimento também, que ele é essencialmente voltado para a igualdade de gênero, para empoderamento das mulheres. Então, eles têm muito material bacana também, e outros vídeos, documentários e filmes também que vocês podem encontrar para compartilhar também com os jovens. Esse daqui é um vídeo também bem curtinho da Plan, que ele faz parte de uma playlist de desafio da igualdade, tem vários videozinhos bacanas. Eu não vou passar para a gente ter mais tempo livre para conversar, para debater, mas já deixei aqui para estimular vocês a irem buscar também, e o link também vai estar disponível para vocês no final. E esse daqui é um outro que é da Turma da Mônica. A Turma da Mônica também está trazendo bastante temas legais, e esse daqui é um pouquinho sobre a igualdade. Ele tem só 2 minutinhos, mas ele trata de várias coisinhas diferentes. Vamos assistir. 9, 10, 11... Tava quase batendo meu recorde. Epa! O que tá acontecendo aqui? E aí, Cebola? Eu convidei o pessoal pra jogar videogame. Quer jogar também? Claro! Dessa vez eu vou derrotar a Mônica. Sei não, ela joga muito. Ah, é? Pois acontece que eu sou plá nesses jogos, saca só. Pouco depois... Bimbaolas, perdi 3 vezes seguidas. Como é que pode? Eu falei, a Mônica joga muito. Meu sonho é ser uma grande gamer e por isso pratico bastante. Ah, sonhos. Eu tenho um. Jura? Qual é?
Eu quero ser um dançarino. Que legal! Mas você sabe dançar? Opa, saca só o estilo. Oi. É que meu sonho é ser uma cineasta e você vai ser o astro do meu filme. Vamos repetir. E você, Cebolinha? Sonha em ser o quê? Eu? Na verdade, eu ainda não sei. Tudo bem, o importante é saber que a gente pode ser o que quiser. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Até ser marinheiro? Legal! Eu sou a capitã do navio. Vamos achar tesouro! Só se o barco não afundar. Ai. O que aconteceu? A gente estava brincando e ele caiu, tio. Ô, filhão. Eu só chorei porque doeu, viu? Mas qual é o problema de chorar, filhão? Homens também têm que expressar seus sentimentos. Não precisa ter vergonha de chorar. Que tal uma rodada de suco de laranja para todo mundo? E depois tratem de arrumar toda essa bagunça que vocês fizeram, hein? Acho que a gente se empolga demais na brincadeira, né? Ah, mas foi só dividir as tarefas que a gente arrumou tudo rapidinho. Verdade. E falando em dividir, que tal a gente dividir um bolo? Segurança Pública do Distrito Federal, todos pela promoção de relações saudáveis e respeitosas. Esse vídeo é bacana porque ele trata de várias coisinhas, né? E ela é legal para a gente passar não só para o ramo lobinho, mas para o ramo escoteiro, para o ramo sênior, para o ramo pioneiro. Além da estrutura da Turma da Mônica, ele fala sobre a menina como gamer, né? O menino como dançarino, a menina como cineasta, e traz outras coisinhas também, né? Todo mundo compartilhando as tarefas de arrumar a casa, e ali por trás de cena tem o pai, né? O pai que está ali na cozinha, o pai que está ali cuidando das crianças, o pai que está trazendo bolo, suco. Então, é muito bacana. E aí, gente, chegando ao final, eu queria deixar esse convite, essa reflexão, né? Qual é o nosso lugar nisso tudo? Hoje a gente tem muito conteúdo na internet. E o conteúdo, ele pode ser ótimo, assim como esses vídeos, assim como muita coisa que a gente tem disponível, mas ele também pode ser muito tóxico e muito tendencioso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e buscar escutar, né? Não só ver as coisas na internet e não se graduar pelo Google, mas a gente tem que buscar profissionais, a gente tem que buscar pessoas que passam por alguma situação de desigualdade e escutar. Mas quando a gente fala em escutar, não é só escutar com raquete na mão, né? Que a gente espera para rebater. Não, é escutar com respeito, escutar com empatia, porque ali a gente vai aprender muito. Então, quando não é meu lugar de fala, é meu lugar de escuta. Então, que a gente comece a escutar mais sobre o assunto de maneira respeitosa e de maneira interessada de verdade, porque isso vai agregar muito para a gente. E mostrar para os jovens também que eles precisam escutar. E aí a gente termina com essa frase, né, que a nossa Emma Watson falou no discurso dela: se não eu, quem? Se não agora, quando? Emma Watson é conhecida como a Hermione, né, do Harry Potter, e ela fala isso no discurso dela. Todo mundo, quando me vê, lembra, né, daquela menina do Harry Potter. E podem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui na ONU falando sobre o Hifoshi. E aí ela fala, se não eu quem? Se não agora quando? Então, é também um convite para que a gente não espere a pessoa certa para falar. Como eu falei, a gente precisa sim buscar essa ajuda, a gente precisa sim buscar essas referências, a gente pode trazer especialistas para falar com os jovens, mas a gente, como chefe ali no dia a dia, é que precisa passar essa mensagem para eles, não só através de uma dinâmica, mas através de ações, através de exemplos. Então, não esperem, é vocês mesmos que eles precisam. E não esperem também o momento certo. É a gente aqui compartilhar, ter essa troca e começar a agir, né? Se a gente for esperar para falar de igualdade de gênero lá na frente, quantas décadas vão ter que esperar para essa mudança acontecer? Então, não esperem, tá? Senão, agora quando? Vamos começar hoje. E é isso, gente. Obrigada por verem até aqui. Eu vou pedir, Marcelo, para a gente abrir, só para tirar a dúvida, primeiro, de quem tem dúvida sobre a insígnia, tá? Porque aí quem precisar sair, pelo menos a gente sana essas dúvidas da insígnia, e aí depois a gente tem um vídeo
também preparado já pelo Mundo Melhor do Rio, para passar para vocês, e a gente abre para debate, abre para quem quiser. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, especialmente sobre a insígnia, fala para a gente poder sanar. Pessoal, vocês podem abrir o microfone sem problema nenhum. A gente bate papo. Se não tiver dúvida sobre a insígnia, a gente já mostra o videozinho e vai para o nosso debate aberto. Só uma dúvida, por favor, chefe. Todo esse material de apoio, você falou que vai ser colocado onde? Pra gente pode ser colocado agora. De apoio. A gente pode colocar aqui no chat. Porque o mais importante também, além da ideia, tudo que está sendo... Foi bem claro, a gente precisa agora começar depois a planejar, né, as atividades. E, de repente, com esse material, mais importante do que vocês já dão nos passados é a gente ter um norte, ter um material de apoio para realmente planejar. Para ir para ação. Conhecer mais para ir para ação. Isso parabéns aí. E obrigado. Quer falar um pouquinho? Só um minutinho, chefe. A gente já colocou lá no chat um link, e aí é um drive que a gente fez, não só com os documentos oficiais, mas com fichas de atividade, atividade que vocês poderem aplicar, tá bom? De qualquer forma, quem não conseguir pegar esse link agora no chat, posteriormente eu vou reencaminhar isso tudo novamente por e-mail para vocês. Lá tem um documento também com vários links úteis, tá, gente? Para vocês assistirem os vídeos, tem muita coisa legal. Chefe Marcelo, licença, mas tenta reenviar no chat, porque no meio de tantos boa noites e sempre alertas, a gente acaba perdendo a informação. A gente pode ir reenviando. Eu ia falar justamente isso agora. Eu estou procurando aqui no chat, eu não estou achando. Entre todas as mensagens. A gente está reenviando aí, vamos reenviar algumas vezes aí. Alguém tem alguma dúvida mais sobre a insígnia? Uma pergunta. Eu tenho, eu levantei a mão faz tempo. Pode falar, Francisca. Então, boa noite, aí sempre alerta. E primeiro, parabéns, né, por essa explanação. Foi muito bacana isso daí. E a minha dúvida é se a gente vai fazer essa atividade com os lobinhos, ou seja, os outros ramos, né, tem que ser registrado no Paxtur, ou você só faz o registro depois de terminar a atividade, que é para solicitar a insígnia? Então, você pode fazer só quando for solicitar a insígnia, né? Porque a gente está online, então a atividade vai ser feita online mesmo, e depois concluiu a etapa para a conquista do distintivo, aí você coloca lá. E lá também a gente pode colocar as fotos, que as atividades, tudo lá, né? Obrigada. Assim, chefe, só contribuindo. Como é o ramo lobinho, ele só cumpre o primeiro item, né? Então ali você tem que fazer com a sua alcateia 2 dinâmicas. É bastante interessante que quando a atividade for subir para o Paxto, você faça justamente isso, a coletânea de fotos, prints de tela, de tudo que você fez nesses momentos da dinâmica. Automaticamente, quando a gente seleciona lá no Paxto insígnia Reforchi, é como se isso já sinalizasse para a equipe de diversidade nacional. E aí eles vão pegar o seu lançamento no Paxto e vão analisar tudinho. Tem uma foto aqui de uma dinâmica. Mais para frente, ela colocou uma foto de uma segunda dinâmica. E aí, automaticamente, você valida esse processo do atendimento ao item 1. Bom, tem várias mãozinhas levantadas aqui. Me ajuda aí, Marcelo. Juliana. Boa noite. Boa noite. Queria dar parabéns pela apresentação, gostei bastante, sou da região de São Paulo e amei ter participado aqui do Rio, ter essa troca, né? Por mais que seja online, a gente possa ter essa troca aí, isso é um ponto positivo. E uma dúvida é referente à insígnia no Paxto também, puxando um pouco do gancho.
vai ser avaliado por vocês, tipo, pela equipe de diversidade, e aí se a equipe de diversidade vê que foi cumprido, e aí ganha a insígnia, ou é a chefia que já manda quem realmente vai receber o distintivo? Como que seria essa... Você fala, eu falo. Você já vai colocar quem vai ter direito à insígnia, porque é uma avaliação muito da chefia, tá? Então, vocês têm que ver quem está participando ali ativamente, quem está realmente cumprindo aqueles itens, e aí quem vai conquistar a insígnia você coloca no pedido lá do distintivo. Então, não vai participar de nenhuma parte de verificar essas coisas, né? Para poder falar assim, não, esse jovem não tem foto, porque tem muitos lobinhos que não conseguem mandar foto, às vezes. Então, eu tenho medo de não conseguir comprovar, sabe? E aí, não sei se acontece alguma coisa no processo. Assim, chefe, geralmente, o que pode acontecer, caso tenha alguma dúvida, se o jovem participou de uma ou de duas dinâmicas, ficou faltando alguma coisa, essa avaliação final é feita pela equipe nacional de diversidade. A própria equipe de diversidade nacional entra em contato caso tenha alguma dúvida nessa questão, né? Agora, se tiver esse contratempo do jovem, não conseguiu abrir a câmera ou não quer abrir a câmera, não tem problema. Você pode anexar no pacto não só foto quanto documento, e aí você pode fazer um relatório, dizendo quais foram os jovens que participaram, o jovem X participou contribuindo assim, assim, assado, e quando isso tudo subir no pacto, esses documentos vão subir junto e vão ser analisados pela equipe nacional. Não tem problema nenhum. Tá? Entendi. Tá bom, muito obrigada. Nada. Boa noite, chefe. Boa noite. Uma dúvida. Eu tenho uma sessão no grupo que já fez toda essa atividade no finalzinho do ano passado. Inclusive os vídeos no Instagram, fotos, entrevistas. E aí, eu posso trabalhar isso com data retroativa, final de 2020? Qual a sua sessão, Patrícia? A minha sessão do Ramo Lobinho, mas no caso, quem fez esse trabalho foi a sessão da minha filha, que é guia, que é sênior. Tá, então você é do Ramo Lobinho, então você cumpriu o item 1, no qual você fez duas dinâmicas, certo? Você pode, sim, pegar essa atividade agora e lançar lá. O ideal é que a gente não tenha uma lacuna de tempo muito grande, mas se foi ali próximo do final do ano, iníciozinho do ano, não tem nenhum contratempo, não. Tá bom? Boa noite. Parabéns. Né? Eu gostaria de dizer, vocês deram norte para todos nós, e eu gostaria de saber se tem algum contato que a gente possa, por exemplo, surgiu uma dúvida, a gente vai lá e sana essa dúvida com alguém. Eu gostaria de saber isso. Chefe, deixa eu lhe perguntar, você é de qual região? Eu sou da região escoteira do Maranhão. Eu vou colocar no chat o nosso e-mail da coordenação aqui do Rio e o meu telefone. Qualquer dúvida, eu não sei se a equipe do Maranhão tem uma equipe de Mundo Melhor, né, ou uma equipe de diversidade, mas eu me coloco à sua disposição, caso o senhor tenha alguma dúvida, e coloco a equipe do Rio de Janeiro à sua disposição para te auxiliar no que for preciso. Pode entrar em contato com a gente a hora que você quiser. Tá? Muito bom. Eu acredito que aqui no Maranhão não tenha, mas vai passar a ter, né? Vai sim. O nosso sonho... Então, essa é a ideia. A ideia é a gente multiplicar agora essas informações para os outros grupos. Né? Como eu faço parte da equipe de formação daqui, então eu vou propagar e a gente vai trabalhar com todos os grupos, com certeza. Chefe, estou à sua disposição. A equipe do Rio está à sua disposição para auxiliar no que for preciso. Não hesite de entrar em contato. Não te preocupe, eu não vou hesitar, não. Um abraço. Chefis, eu posso fazer eu estou com uma dúvida, posso perguntar? Pode falar. É o seguinte, eu sou da região de Minas, e eu não sei se você sabe, mas mineiro tem um problema sério. Mineiro só vê com a mão. Mineiro gosta de pegar. Mineiro só acredita nas coisas quando pega. E quando chega o distintivo,
A dúvida principal é aonde que coloca o distintivo. Porque eu tive um caso desse aqui no meu grupo, e aí foi aquela que procura toda, de POR, onde que põe, onde que não põe, aquela coisa toda. Por fim do que aconteceu, o pioneiro que tinha feito o Riforchi, ele completou os 21 anos e foi para o poncho. Mas e aí, aonde que coloca? Aonde que põe a insígnia? Ele fica na mesma linha. Pode falar. Porque a dúvida nossa foi assim, fica junto com Mensageiros da Paz, fica abaixo, fica do lado. Aí foi essa dúvida. A gente não achou documento que falasse onde que tinha. Ele fica na mesma linha das insígnias de interesse especial, né? O IMMA, Educação Escoteira e os outros, Lusofonia, etc. A gente está mandando aqui, dentro dessa pastinha que a gente está mandando para vocês, dentro desse kit, também tem o documento da resolução da insígnia. Então, lá explica direitinho também onde fica para vocês. Obrigado. Muito um kit obrigado. completo, gente. Boa noite. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Boa noite. Meu nome é Liliana. Eu também sou da região de São Paulo. Eu trabalho no ramo lobinho e eu estou gostando muito, né, da apresentação e eu tenho uma dúvida aqui. Ela tem o mesmo valor das insígnias especiais, por exemplo, de interesse especial, na conquista do Cruzeiro do Sul, ela tem o mesmo valor? Se eu não tiver uma de boa ação, um IMMA, eu posso conquistar o Cruzeiro do Sul com ela? Boa pergunta. Fala aí, Marcelo. Então, essa é uma pergunta que muita gente faz e, assim, até o momento, não. Ela não é considerada ainda como uma insígnia de interesse especial para a conquista do distintivo especial, né? Ela foi lançada agora e está validada através de uma resolução nacional, né? Nessa resolução nacional, ela não foi validada como interesse especial. O que está sendo pleiteado no momento e possivelmente vai acontecer um pouquinho mais para frente, junto com a mudança do programa educativo, é que justamente ela se torne uma insígnia, também vai ter o mesmo peso, a mesma validade de uma de interesse especial. No momento, ela ainda não, mas é uma luta nossa das coordenações para que ela realmente vire. Liliana está com a mão levantada aí faz um tempinho. Não, eu já acabei de perguntar. Muito obrigada, sim. chefe, pela explicação. Obrigada. Patrícia. Patrícia Machado está aí? Está com a mão levantada. Já fiz a minha pergunta já, amor. Obrigada. Ronaldo. Eu tô com uma sugestão. Desculpa, eu não sei se eu estou na frente de alguém, mas estão perguntando quem está com a mão levantada. Falo, então. Bom, eu sou a Anne, sou aqui de Santa Catarina, do Grupo Escoteiro do Mar Navegantes, né? E a minha sugestão é, se é algo que precisa de tanta divulgação, por que não ter essa insígnia para os adultos também? Até como uma forma de mostrar para aquela guia ou para aquela escoteira que o próprio chefe tem esse interesse pela igualdade e que ela pode, por exemplo, se abrir com ele a respeito de situações que ela venha a sentir. Acho que tem alguém falando, não sei se está me cortando. Tem alguém com áudio aberto aí, gente, se puder fechar. Acho que fechou. Mas é mais por essa questão de criar uma empatia para com as guias, as escoteiras, as lobinhas, até por parte dos chefes masculinos, né? Fica como sugestão aí, eu acho que é algo que só viria a somar se os chefes pudessem também conquistar essa insígnia com os jovens. Ai, obrigada e parabéns, foi sucinto e explicativo, você é muito eloquente, Marcelo também está de parabéns pela organização, viu? Obrigada. Antes de eu fazer a pergunta, só para complementar o que a chefe acabou de falar, realmente, nós chefes, por exemplo, podemos colocar do Mensageiro da Paz. Então, de repente, essa seria uma insígnia interessante
da chefia que participar do projeto, como do Mensageiro da Paz, a chefia coloca o distintivo, a gente colocar também. A pergunta remete ao que um outro chefe falou, da onde colocar o distintivo, né? Você falou que é no mesmo, na mesma direção das insígnias especiais. O meu lobinho, que já virou escoteiro, na época de lobinho, ele conquistou todas as insígnias. E aí já não vai ter espaço. Nesses casos, sobe, desce, pode ser que nos nossos ramos, hoje em dia, mais alguém consiga também todas as insígnias, né? Aí, nesse caso, essa sobe, desce, tem alguma também perspectiva em relação a isso? Daqui a pouco a gente vai ter que usar aquela faixa igual dos Estados Unidos, né? Mais ou menos. Porque é o que eu estou falando. O meu filho mais velho, quando foi lobinho, ele bateu tanto que ele quis todas as insígnias. Ele conquistou todas e completou da manga até os botões. As insígnias. Isso porque ele estava usando as pequenininhas, porque antigamente o meio ambiente era uma bolacha gigantesca, acho que só aquilo tampava a cara do lobinho, né? Hoje em dia elas estão mais bonitinhas, só que todas as insígnias ela já ocupa toda a linha. Aí eu acho que seria uma questão de POR, né? Para dizer se sobe ou desce. Eu realmente não saberia informar. Fica de tarefa de casa, então, para vocês. O ideal, realmente, né? Isso dá orgulho para o jovem que ele carregue as suas conquistas, né? E assim, é um problema maravilhoso, lindo de tentar resolver. É tanta conquista que a gente não sabe. Ótimo problema esse. Mas se a gente tem essa intenção que o jovem ele mostre e carregue suas conquistas, o jeito, no momento, enquanto a gente não tem isso amarrado a uma resolução, não tem isso amarrado a uma estrutura ou a nenhum item de POR, é dar uma imprensadinha, joga para o lado, joga um pouquinho mais para cima, né? Ou o jovem, de repente, ele escolhe aquela que ele tirou há mais tempo e deixa as mais atuais, mas, no momento, a gente não tem isso amarrado em nenhuma resolução, a nenhum POR. Vai do bom senso, de repente, da chefia, do jovem, de conversar, e dar o jeitinho de colocar, por enquanto, no uniforme. Mas são óbvios, assim como a sua, as outras sugestões todas a gente vai levar até mesmo para poder melhorar o processo todo. Eu adoraria ter a insígnia também aqui. Enquanto isso, tem um pin do Rifoshi, não é do movimento escoteiro, mas tem um pin para vocês usarem. Anne, fala aí, sua dúvida. Anne, tá aí? Perdão, eu fui quem sugeriu a insígnia para os chefes. Eu só esqueci de abaixar minha mão. Verônica? Enquanto a Verônica não se manifesta, o chefe Elton fez uma pergunta aqui no chat que é bastante interessante. Se um jovem, né, ele é de um ramo, passa para o ramo seguinte, se ele precisa cumprir novamente a etapa ou se ele faz só as etapas restantes. Ou seja, um lobinho, vamos pegar um exemplo de um lobinho. Ele está ali no ramo lobinho, então ele só cumpriu o item 1, participou de 2 dinâmicas. Ok, conquistou a insígnia. Ao passar para o ramo escoteiro, ele já tem a insígnia conquistada. Tá? Então, ele não precisa novamente cumprir a etapa do ramo lobinho. Ele pode cumprir só a etapa do ramo em que ele está. Não tem problema nenhum. Tá bom? Chefe Elton, respondi. Eu estou vendo que tem umas pessoas que já estão saindo da sala. A gente podia fazer uma foto, né? Com todo mundo que participou da palestra. Aí, nesse caso, elas são cores diferentes, as insígnias, como as insígnias especiais? Não. O modelo atual é só esse modelinho que vocês viram aí nos momentos do slide e o desenho que está no manual. Né? Ela não tem essa variação para identificar os ramos, vamos dizer assim. Assim como mares limpos, né? Fica como sugestões, então, de repente, seria legal isso, né? Dele poder mudar a cor de fundo, para que ele também se incentive a fazer, por exemplo, um lobinho,
por mais que o incentivo tenha que partir do chefe, mas também parte da criança depois a trocar a insígnia, vamos dizer assim. Só sugestão. Devidamente anotado. Marcelo, vamos tirar uma foto? Que aí essa galera que precisa sair já participa da nossa foto também. Você consegue tirar aí com o nosso host aí? Mais alguém com dúvidas, perguntas, certezas, anseios? Abre a câmera aí, gente, para a gente fazer uma foto bacana de todo o Brasil aqui. Um momento que eu vou virar a tela aqui. Só um momento, pessoal. Vamos para a próxima. São 7 telas. Que maravilha. Sorri aí, gente. Congela o sorriso. Pode descongelar um minutinho. A gente tem mais uma chefe aqui esperando. Faltam só 3 telas. Digam X. Chefe, você que está com a mão levantada, pode fazer a sua pergunta de uma vez? Enquanto a gente tira a foto aqui e a gente já responde. Opa, acho que sou eu. Boa noite, pessoal. Chefe jovem, Júlia. 22. Chefe jovem, isso. Primeiramente, parabéns, adorei o conteúdo. Eu sou muito assídua nesses programas de diversidade, etc. Adoro bastante, então parabéns. E eu queria fazer uma observação que eu vi que estava escrito no PowerPoint, opção sexual. Na verdade, não se fala opção sexual, é orientação sexual. Uhum. Só isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. A gente tem um videozinho para passar aqui, então vamos passar de uma vez e depois a gente volta a conversar com vocês. Você consegue passar daí, Marcelo? O vídeo do Ramos. Na verdade, aquele do movimento escoteiro eu não consegui. Mas eu passo para vocês depois por e-mail e o link, não tem problema. Eu só queria, nesse momento, de repente, dar dois recadinhos para vocês. Eu vou colocar no chat, e aí vocês fiquem à vontade para responder posteriormente, não há problema nisso, um formulário de avaliação do nosso evento. E aí fiquem à vontade para responder. Vou adorar ter as respostas de vocês. Tá? E aí uma outra coisa que eu queria, para a gente terminar nosso evento, terminar nossa noite, eu tenho aqui presente na sala a coordenadora adjunta de espiritualidade, aqui do Rio de Janeiro, e a gente quer terminar essa noite com um recado e umas breves palavras para vocês. Então, gostaria de chamar a Eliane, que é a coordenadora adjunta de espiritualidade. Só um momento. Oi, gente, desculpa. Desculpa aí a microfonia, que eu estou aqui perto do chefe Marcelo. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer ver que a essa hora ainda temos 150 pessoas na sala.
Eu só vou promover um momentinho de reflexão e respiração. Né? A gente sabe que a gente está num momento muito complicado aí da pandemia, estamos perdendo pessoas, a nossa vida está muito corrida, né? E a gente parece que está se perdendo um pouco, né? Parece que a gente está correndo muito e não está olhando para o outro. Algumas vezes a gente não olha para a dor do outro, né? Algumas pessoas, poxa, fulano perdeu alguém, mas às vezes o seu vizinho ali do lado que você não fala, você não vê há dias, também perdeu alguém. Então, eu queria que vocês refletissem que a gente precisa parar um pouquinho, respirar um pouquinho. Então, eu vou fazer com vocês um exercício da respiração enquanto a gente assiste o nosso vídeo. Eu vou dar os créditos ao 20º Distrito Escoteiro do Rio Grande do Sul. Eu tenho paixão por essa música. A música, por si só, já traz uma reflexão. Mas antes de passar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que enviem todas as energias positivas possíveis para aquelas pessoas que estão enfrentando, nesse momento, um leito de hospital, que estão com algum familiar passando por essa doença terrível, tá? Que a gente possa desejar que elas passem da melhor maneira possível e que consigam a cura. Tá? Então, agora eu vou passar o videozinho. Uma boa noite a todos e se cuidem. Principalmente, se cuidem. Obrigada. Momento, posso falar um pouquinho, rapidinho? Sim, chefe, pode sim. Boa noite, né? Isso aí que você falou, né? Nós temos que sempre estar orando, né? Pedindo, né, para soprar o fôlego da vida, né? Para aqueles familiares, né? Sempre a gente não pode não esquecer, né? Nós somos escoteiros, nós estamos sensíveis, né? Para ser chefe escoteiro tem que ser sensível, né? Tá aqui essa hora, né? Compadecer, né? Para o próximo, né? Tá sempre orando, dando uma palavra. A gente consegue, no dia a dia, nós temos que tirar um tempinho para estar falando, né? Do amor, da fé, né? Da esperança, força, né? Não podemos deixar isso para trás, não. Temos que orar muito mais ainda, né? Boa noite. Boa noite. Exatamente, chefe. Muito obrigada pela sua contribuição. É exatamente isso. A gente precisa, nem que sejam 2 minutinhos, a gente precisa parar, refletir, rezar, independente de religião, mas a gente precisa desse momento hoje e a gente precisa também, além dessa oração, a gente tomar todo o cuidado possível. Tá? A gente vai orar e a gente vai se cuidar para poder cuidar também do próximo, que a gente faz também com excelência. Mais uma palavrinha, rapidinho. Hoje, né, a gente está assim, sempre quando eu saio, né, aí vejo uma senhora ou alguma coisa, sempre a gente está com uma coisa diferente nas nossas bolsas, né? Então, hoje a gente sempre está com um alquinho, né, para estar passando, né? A gente faz, nossa, como mudou, né? Quem diria, né, que a gente estaria com álcool, né, dando para ajudar as pessoas, né? Às vezes eu numa van e eu vejo uma senhora, ou vejo uma criança, eu vendo botando a mão, então naquele momento, aquilo que eu posso fazer é ajudar a dar um pouco de álcool, né? Então tá, boa noite. Parabéns, chefe. Boa noite a todos. Eu vou passar aqui a nossa reflexão. Eu peço que todos tirem esses 2 minutinhos para ouvir e para dar aquela respirada mesmo, tá bom? Com todo carinho que foi preparado para vocês.
se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Se cuidem. Grato mais uma vez por cada região representada aqui por vocês e estamos à disposição de todos. Tá? Uma ótima noite e qualquer coisa estamos por aqui. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, sempre alerta. Melhor possível. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, sempre alerta. Boa noite, sempre alerta. Boa noite, sempre alerta. Gratidão. Boa noite, sempre alerta. Parabéns, muito obrigado. Boa noite. Parabéns, Isa. Parabéns, Marcelo. Obrigada. Tudo bem. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada boa noite, pela sempre presença. alerta. Parabéns. Eu quero achar o... Boa noite. Eu só queria saber a respeito do PIN. Como que consegue? Então, esse PIN é direto do Riforchi. Se você procurar na internet PIN Riforchi, você encontra. Eu não sei se tem vendendo aqui no Brasil, porque, na verdade, ele é internacional. Mas coloca PIN Riforchi que você acha aí. E para conquistá-lo? Não, ele é um broche da campanha Riforchi, porque o Riforchi, além da insígnia, ele é essa campanha da ONU, né? Então, eles têm esse material deles diretamente também. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Sempre Boa alerta. noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou aqui do Paraná e eu gostaria de saber se vocês vão enviar esse material, esse conteúdo no e-mail. Vamos sim, chefe. A gente tem a lista, né, de inscrição de vocês com os contatos de e-mail. E tão logo a gente consiga, eu vou disparar para todo mundo, sem problema nenhum. Tá bom? Assim, porque o ano passado, o meu clã ele começou a fazer as atividades do Riforchi e não acabou não concluindo
tá? Eu posso dar sequência nessa atividade? Pode, não tem problema nenhum. Pode e deve. Ah, ok. É só lançando no Paxto, né? Isso. Para ser no validado. e-mail que a gente vai passar, tem o caminho, tanto para lançar, das etapas que têm que ser conquistadas. Ficando alguma dúvida, entre em contato com a gente. Eu vou ter enorme prazer de te orientar. Tá bom? Ok, muito obrigado, chefe. Tenha uma boa noite. Boa noite. Nilce, você está com a mão levantada aí também? Ainda tem alguma dúvida? Já respondeu, é porque eu não soube tirar a mãozinha. Tá, ok. Então, acho que podemos fechar, né, Marcelo? Ai, foi ótimo estar com vocês. Pessoal que ainda está na sala, obrigado mais uma vez. Quem não conseguiu preencher o formulário, vocês vão mandar no e-mail para a gente completar? Tá, eu vou mandar o formulário de novo aqui no chat agora. Mandei agora. Mas de qualquer forma, eu, quando mandar um e-mail com o material, eu posso redirecionar isso tudo, não tem problema. Pode, melhor, chefe. Valeu. Mas estou colocando aqui agora de novo, já foi. Ah, tá.